amiga, meu amigo, o blog da cidadania está chegando ao 500 mil de inscritos. Falta muito pouco, apenas 3.000. Ajude-nos a chegar lá, se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando os nossos vídeos. A democracia agradece e nós também. Eu não vou ceder a essa estratégia sórdida, covarde, de alguns parlamentares que, para mim, demonstram claramente apenas um lado doentio do caráter de vocês em relação a esta relatoria. Portanto, não vou ceder a essa estratégia que claramente tentam tumultuar para não ter a aprovação deste relatório, que será aprovado, eu não tenho dúvida nenhuma, dada a consistência e a importância histórica que esse relatório tem para o Brasil. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de outubro de 2023. São 8 horas da manhã. E a CPI mostrou ontem o que o STF prepara. O bolsonarismo tocou terror na CPMI do golpe numa tentativa desesperada de atrasar a ação do Supremo que começou ontem. A senadora Elisiane Gama reagiu ao final dos trabalhos da CPMI do golpe, ressaltando a suspeita de ação orquestrada da oposição ao tentar tumultuar o andamento da votação do relatório final. O fato é que, apesar do deboche dos bolsonaristas, do tumulto que causaram na CPMI, eles tentaram melar a leitura do relatório final e saíram de lá bastante preocupados. E a conduta deles é prova disso. Afinal, a própria comissão tem membros investigados. Por exemplo, André Fernandes, deputado do PL do Ceará, ficou conhecido como youtuber de vídeos de comédia e depois como militante a favor do impeachment de Dilma Rousseff. É filho de um pastor da Assembleia de Deus. Damares Alves, senadora pelos Republicanos do Distrito Federal, pastora evangélica e ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro, 4 pessoas que atuaram como seus assistentes foram presas nos atos antidemocráticos em 8 de janeiro e ela é suspeita de envolvimento. Felipe Barros, deputado pelo PR do Paraná, eleito em 2018 pelo PSL, embalado pela popularidade de Jair Bolsonaro, reelegeu-se em 2022 e é investigado no inquérito das fake news por suspeita de compartilhar notícias falsas e ataques contra o Supremo. Por fim, Marcos Duval, senador do Podemos do Espírito Santo, ficou conhecido como comentarista de segurança pública em programas de TV. É investigado no inquérito que apura os atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Então, minha amiga, meu amigo, tudo que a CPMI aprovou ontem em seu relatório final é o começo do fim do bolsonarismo, não só do Bolsonaro, mas é a chave da cadeia dele, porque, como você viu aí na matéria, a reportagem mostra que o próprio Alexandre de Moraes enviou à CPMI os subsídios para investigar toda essa gente, inclusive membros da CPMI que estavam lá tocando terror. E como bem disse Elisiane Gama, havia um trabalho orquestrado ontem na tentativa de melar o que vai ser usado pelo STF para condenar Bolsonaro e seus asseclas. Mudando um pouco, apesar do veto no Conselho de Segurança, a posição do Brasil se fortaleceu. O Brasil chocou o mundo com um show durante a guerra no Oriente Médio. Além do resgate que o Brasil fez exemplar ante outros países do mundo, inclusive potências, o Brasil ainda está resgatando pessoas de outros países e conseguiu ontem uma vitória diplomática enorme que os Estados Unidos tiveram que vetar
para que o Biden pudesse brilhar no Oriente Médio e não brilhou. Na verdade, o Brasil se fortaleceu apesar do veto dos Estados Unidos à resolução que o nosso país conseguiu aprovar na ONU. A resolução pedia a suspensão das hostilidades entre Israel e o Hamas a fim de se construir um corredor humanitário para ajudar a população sitiada em Gaza. E o que aconteceu foi que os Estados Unidos vetaram, dizendo que o Brasil, a resolução do Brasil, não garantia a Israel o direito de se defender, ou seja, de matar os palestinos inocentes com suas bombas na faixa de Gaza. Israel está dizendo que matou o chefe do Hamas na faixa de Gaza. De acordo com os militares israelenses, ataque aéreo em Rafah também teria conseguido destruir infraestruturas do Hamas. E o que é que o Biden foi fazer lá em Israel? Na verdade, o que diz aqui esse colunista do portal Metrópolis, o Ricardo Noblat, é que o Biden foi pedir para o Benjamin Netanyahu não invadir a faixa de Gaza. O Biden acha que essa é uma medida que vai provocar um desastre humanitário e vai voltar o mundo contra Israel e contra os próprios Estados Unidos. E o titular da CPMI uma titular da CPMI estava na estrada durante a votação do relatório final. Ela é do PP e, na verdade, é aliada do governo. Fugiu da CPMI para não aprovar o relatório. Ninguém acredita que ela estava na estrada por acidente. E o TCU já pede o relatório à CPMI. E o deboche da oposição, da direita, do bolsonarismo ontem, de que o relatório da CPI não vai servir para nada, que eles estavam perdendo tempo ali, é mais uma razão para os órgãos competentes, a começar pelo STF, para mostrar que eles estavam muito enganados. E o Senado vota na semana que vem uma proposta de emenda constitucional que limita poderes de ministros do STF. O fake news, crédito extra e mais pressão no STF. Senadores tentam ampliar motivos para pedidos de impeachment de ministros, inclusive. Essa guerra que o STF está abrindo, que o Senado está abrindo contra o STF, é obra dos interesses eleitorais desse sujeito, presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, e não vai adiantar nada porque o STF já avisou que vai vetar tudo o que for aprovado contra si no Congresso Nacional, dizendo que é inconstitucional. E o STF tem esse poder, é uma corte constitucional. Ele diz que leis são constitucionais e que leis não são constitucionais. Traições da CPI do 8 de janeiro. Quem são os parlamentares e partidos da base que votaram contra o relatório final? A votação do relatório final da CPI, elaborado pela Elisiane Gama, reservou algumas surpresas de vários parlamentares que votaram contra. O Marcos Rogério, Isalci Lucas, Eduardo Girão, Magno Malta, Espiridião Amin, Damares Alves, Rodrigo Valadares, Aloysio Mendes, André Fernandes, delegado Ramagem e Felipe Barros. Esse Rodrigo Valadares e Aloysio Mendes, do Republicanos, são considerados parlamentares que estão na base do governo. Governo não aceita achincalhamento sobre guerra, diz ministro de Lula após a demissão na EBC. Hélio Doyle, presidente da EBC, compartilhou mensagem que chamava de idiota quem apoia Israel, e o Lula já falou que não vai tomar lado nessa disputa. E, na verdade, essa é uma posição do governo do Brasil, porque o Lula é presidente de todo mundo.
por mais que eu e você achemos que Israel está agindo errado, o Lula não pode se dar esse luxo porque ele é um magistrado, ele não governa para um lado. E o Brasil já viu o que significa ter um governo que governa só para uma facção do país. Senhoras e senhores, agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.